Há momentos em que o universo decide quebrar o silêncio para sussurrar verdades que, no fundo, você já sentia. Esta é uma dessas vezes. Existe algo que precisa ser reconhecido, algo que pulsa no invisível entre dois corações. A energia que envolve essa conexão não foi apagada, apenas se recolheu para que algo mais profundo pudesse emergir. O universo não quer que você ignore o que sente. Ele quer que você compreenda o que está sendo despertado dentro de você e dentro da outra pessoa. Existe alguém que carrega sua presença por dentro como quem guarda um segredo grande demais para ser dito em voz alta. Uma pessoa que, apesar de todo o esforço, não conseguiu mais ignorar o que sente. Durante muito tempo, tentou se convencer de que não havia mais nada entre vocês, que bastava desviar o olhar, mudar de assunto, forçar um novo começo com alguém diferente. Mas nada disso funcionou. Cada tentativa de seguir adiante sem encarar a verdade trouxe mais confusão, mais desgaste emocional, mais isolamento. Esse alguém agora sente que não há mais como fugir. Mesmo nos dias em que parece manter distância, mesmo quando não diz nada, existe um turbilhão de emoções contidas: culpa, saudade, arrependimento, medo. O universo mostra que essa pessoa não está apenas pensando em você. Está tentando lidar com a dor de não ter valorizado o que tinha, com a angústia de ter se afastado no exato momento em que tudo poderia ter se transformado. Ela se lembra. Mais do que isso, revive. Revive mentalmente diálogos, gestos, silêncios, olhares. Repassa momentos como quem tenta entender onde tudo desandou. E, acima de tudo, sente que não respondeu à altura do que você ofereceu. Talvez tenha recusado um gesto de afeto, uma entrega sincera, uma tentativa de se aproximar. Talvez tenha desconfiado das suas intenções, ou se fechado justamente quando você se abriu. O fato é que hoje ela percebe que afastou algo que queria, e agora sente medo de ter perdido para sempre. O universo não traz essa mensagem para alimentar culpa. Pelo contrário, o que está sendo revelado é o quanto essa conexão foi e ainda é significativa para ambas as partes. Não importa quanto tempo tenha passado, nem quantas distrações tenham surgido. Algo persiste. Algo que nem mesmo a presença de outras pessoas conseguiu apagar. Sim, ela tentou. Tentou forçar encontros, abrir espaço para novos vínculos, se convencer de que poderia ser feliz com outro alguém. Mas nada tocou a mesma profundidade. Nenhuma companhia despertou nela aquilo que só você despertou. E o mais difícil é que, apesar de todos esses sentimentos, ela se sente incapaz de verbalizar. O orgulho trava. A vergonha impede. Existe um abismo entre o que ela sente e o que consegue demonstrar. Essa é uma pessoa que, por fora, parece controlada, até indiferente. Mas por dentro, está em desequilíbrio. O universo mostra que, mesmo diante de oportunidades de contato, ela se retrai. Ela não sabe o que dizer, como explicar, e isso gera mais frustração. Ela sente que te magoou. Talvez tenha feito algo por impulso, movida por insegurança ou medo de parecer vulnerável. Talvez tenha tentado te provocar, ou até mesmo te afastar, achando que assim teria mais controle sobre a situação. Só que agora, olhando para trás, reconhece que foi imatura, que confundiu liberdade com fuga, que trocou presença por orgulho, e a única coisa que deseja neste momento, embora não saiba como pedir, é o perdão. Você pode até não ter tido clareza disso até agora, mas o universo quer que saiba. Você deixou uma marca real. Você mexeu com estruturas internas que ela tentou manter intactas a vida inteira. E quando ela diz para si mesma que precisa curar-se, o que ela realmente quer dizer é: precisa encontrar uma forma de não se sentir tão em falta com você. Esse processo de reconhecimento ainda é silencioso, mas está em curso. E é por isso que, mesmo de longe, mesmo calada, essa pessoa continua conectada com você. Ela sente, ela sonha. Ela se pergunta se ainda é possível reconstruir. E, mesmo sem saber como dar o primeiro passo, ela sabe que o ponto de partida
é reconhecer tudo aquilo que tentou ignorar por tanto tempo. Por fora, essa pessoa pode parecer indiferente, até resistente. Mas por dentro, vive um conflito que consome. Ela tenta manter a rotina, finge que está tudo bem, sorri para os outros e ocupa o tempo com distrações. Mas nada disso acalma o que sente. O universo mostra que ela está em um ponto crítico, em que fugir da verdade já não é mais uma opção viável. E a verdade é que ela pensa em você o tempo todo. Só que esse pensamento não vem leve. Ele vem acompanhado de arrependimento, de uma sensação constante de ter feito tudo errado. Ela sente que te empurrou para longe quando, na verdade, queria te segurar. E agora, quando tenta se reaproximar, mesmo que apenas mentalmente, sente que talvez seja tarde. Essa possibilidade a aflige. A ideia de que você possa ter seguido em frente, ou que esteja permitindo outra pessoa ocupar o espaço que antes era dela, gera uma dor que ela não consegue explicar nem para si mesma. E é aí que o universo mostra algo importante. Essa pessoa passou por um momento de ruptura consigo. Tentou se convencer de que precisava viver outras experiências, abrir novos caminhos, conhecer outras pessoas. Tentou se libertar da intensidade que você provocava nela, porque não sabia lidar com tanta emoção. Mas nada funcionou. Nenhuma conversa com terceiros teve o mesmo significado. Nenhum toque causou o mesmo impacto. Nenhuma conexão trouxe o mesmo tipo de presença que você trouxe. Ela até tentou se envolver com alguém. Procurou saídas, se jogou em encontros vazios, fingiu se interessar. Mas na prática, era como se estivesse sempre ausente. O corpo presente, mas a alma distante. Nada fazia sentido. Porque no fundo, tudo isso era só um disfarce para esconder o quanto ela ainda estava ligada a você. O quanto ainda revivia os detalhes dessa conexão e, principalmente, o quanto se sentia culpada por não ter valorizado enquanto era tempo. Essa culpa, no entanto, não é simples. Ela vem misturada com frustração, orgulho e uma sensação de inadequação. Ela olha para você como quem enxerga um universo inteiro. Um universo que ela sente que não merece mais acessar. E mesmo assim, ela deseja voltar, deseja ser aceita, deseja ser perdoada. Só que não sabe como fazer isso sem expor as próprias fraquezas, sem se despir da armadura que criou para sobreviver emocionalmente. O universo revela que ela está aprendendo a lidar com essa desconstrução. Pela primeira vez, talvez, está enfrentando a si mesma com sinceridade. Está reconhecendo erros, entendendo os próprios mecanismos de defesa, percebendo o quanto usou o orgulho como escudo para não admitir que sentia medo. Medo de ser rejeitada, medo de se entregar demais, medo de se perder dentro de um sentimento que parecia maior do que ela conseguia controlar. E esse medo, paradoxalmente, só cresceu com o tempo. Porque quanto mais ela tenta escapar da lembrança de você, mais a sua energia a puxa de volta. E não se trata de obsessão, trata-se de um elo real, construído em silêncio, mas enraizado em algo verdadeiro. Algo que não pode ser substituído ou ignorado. E quanto mais ela resiste, mais percebe que a conexão não é o problema. O problema foi como ela escolheu lidar com isso. Fugindo, ferindo, escondendo. Agora, o universo mostra que ela chegou ao ponto em que não dá mais para fingir. A dor da ausência está ultrapassando o conforto da distância. E por mais que ela tente manter o controle, a verdade é que sente sua falta de um jeito que a desequilibra. Há noites em que tudo o que ela queria era poder te procurar, dizer o que nunca disse, admitir o que fingiu não sentir. Mas quando pensa em fazer isso, algo a trava. Ela se pergunta se você ainda estaria ali, se ainda sentiria algo. E essa dúvida, esse talvez, a paralisa. Ela não quer mais jogar, não quer mais provocar, não quer mais se esconder, mas ainda não sabe como se mostrar vulnerável, sem o medo de não ser acolhida. E então prefere o silêncio, mesmo que esse silêncio a destrua aos poucos, mesmo que por dentro ela esteja gritando.
O universo, porém, insiste. Ela não está mais no mesmo lugar. Algo mudou. E esse algo é o começo de uma transformação que, cedo ou tarde, vai precisar encontrar expressão. Seja por palavras, por atitudes ou por um reencontro inesperado, o movimento interno já começou. E ele aponta para você. Ela tem repetido muitas vezes para si mesma que precisava desse tempo, que o afastamento era necessário para se encontrar, para se reorganizar. E talvez isso até seja verdade em partes, mas o universo revela que por trás dessa aparente busca por equilíbrio, o que havia de fato era um medo paralisante. O medo de não estar à altura de você. É difícil admitir isso, especialmente para alguém que sempre tentou parecer forte. Mas agora, envolta em silêncio, ela sente o vazio provocado por tudo que não disse. E mais ainda, por tudo que disse de forma errada. Palavras duras, impulsivas, distantes, que não representavam o que realmente sentia, mas que saíram como uma defesa contra algo que ainda não sabia lidar, o amor. Porque sim, o que ela sentiu, e ainda sente, por você, vai muito além do comum. Foi diferente desde o início. E essa diferença a assustou. A fez se retrair, se proteger, agir de modo incoerente com aquilo que pulsava por dentro. Ela achou que conseguia controlar, que podia apagar, substituir, enterrar. Mas quanto mais tentava silenciar esse sentimento, mais ele se intensificava. Hoje, ela reconhece isso. E junto com esse reconhecimento vem o arrependimento. Porque ela sabe que feriu, que te confundiu, que talvez tenha te feito duvidar do próprio valor ou da sinceridade do que foi vivido. Ela percebe isso agora. Percebe que, mesmo sem intenção, empurrou para longe alguém que queria estar por perto. E o que antes era só desconforto, hoje virou dor real. A dor de ter escolhido o orgulho quando poderia ter escolhido a verdade. Há algo específico que ainda a atormenta. Uma conversa, um momento, uma resposta fria ou talvez uma recusa. Algo que na hora pareceu certo. Mas agora ela vê o quanto foi cruel. O universo mostra que ela revive essa cena diversas vezes, tentando imaginar como teria sido se tivesse agido diferente. Ela sente vergonha, sente tristeza, sente medo de não poder mais reparar. E mesmo assim, apesar desse turbilhão emocional, ela ainda hesita, porque não sabe como você a vê agora. Não sabe se ainda há espaço, se você ainda guardaria o mesmo afeto, ou se tudo foi corroído pelo tempo e pela ausência. Ela teme ter deixado um rastro de decepção impossível de apagar. É por isso que, às vezes, ela oscila entre querer te procurar e se esconder ainda mais, entre desejar um reencontro e temer a rejeição, entre sonhar com uma nova chance e se punir por ter perdido a anterior. Ela está, nesse momento, em conflito com tudo que deixou de viver e com a ideia de que talvez não tenha mais tempo para recuperar. O universo, porém, mostra algo importante. Essa conexão nunca foi comum, e justamente por isso não se desfaz com facilidade. Existe algo mais forte do que os erros cometidos, algo que continua vibrando em um nível profundo, quase invisível, mas muito real. Essa força é o que continua puxando vocês de volta um para o outro, mesmo quando tudo parece apontar para o contrário. Ela sente. Em noites silenciosas, quando tudo parece ter se aquietado ao redor, ela sente sua presença. Às vezes em sonhos, às vezes em pensamentos involuntários, às vezes em sensações que surgem do nada. E por mais que tente racionalizar, que diga a si mesma que é só saudade ou carência, ela sabe que é mais do que isso. Ela sente sua energia como uma presença constante. E no fundo, uma parte dela ainda acredita que pode haver uma brecha, um momento, uma oportunidade. Mas para que isso aconteça, ela sabe que precisa se mover, que precisa parar de fugir, que precisa, pela primeira vez, agir com o coração, sem máscaras, sem defesas, sem joguinhos. O universo está conduzindo essa pessoa a um ponto de virada, um momento em que ela não poderá mais evitar, porque o peso de tudo que ficou guardado
já ultrapassou o limite do suportável. E quando esse peso finalmente transbordar, a única direção possível será aquela que a leva de volta a você. Não é mais só saudade. Não é mais só arrependimento. O que essa pessoa está vivendo agora é um chamado interno, algo que vai além da vontade de corrigir o passado. O universo está impulsionando essa pessoa a crescer, a se elevar, a se reconstruir por dentro. E tudo isso começou quando ela percebeu o quanto ainda carrega você dentro de si. Antes, ela achava que poderia simplesmente seguir em frente. Como quem troca de caminho, de cidade, de roupa. Tentou ocupar espaços com distrações, pessoas novas, experiências diferentes. Mas nenhum desses atalhos a levou para longe de você. Porque você não era só uma lembrança bonita. Era um espelho, um reflexo de tudo que ela poderia ser, mas que ainda não havia se permitido. E essa percepção, embora dolorosa, tem sido a grande virada. Pela primeira vez, ela não está tentando te apagar. Está tentando se tornar alguém que esteja à altura do que sentiu ao seu lado. Não por orgulho, não por competição, mas porque você a fez enxergar algo que, até então, ela mesma não via. O potencial de amar com verdade. Ela ainda não sabe se terá coragem de te dizer tudo isso. Ainda se sente envergonhada. Ainda trava quando pensa em se expor. Mas, mesmo assim, tem feito movimentos silenciosos na própria alma. Tem revisto suas atitudes, olhado para dentro, encarado suas sombras. Tem aprendido a reconhecer que nem tudo o que fez foi justo, nem tudo o que disse foi honesto, e que muitas das suas ações foram motivadas por medo, não por maldade. E isso muda tudo. Porque agora, quando pensa em você, ela não só sente falta, ela sente admiração, gratidão, uma vontade profunda de voltar não para o que foi, mas para algo melhor. Algo mais verdadeiro, mais maduro, mais consciente. O universo mostra que essa conexão provocou nela uma espécie de reinício. Uma renovação que só é possível quando o orgulho é quebrado e a verdade, enfim, se impõe. Ela sabe que perdeu tempo, que demorou para entender o que estava diante dela, que feriu, afastou, confundiu. E isso ainda pesa, especialmente quando sente que talvez tenha desperdiçado a melhor coisa que já viveu. Mas o que a mantém firme agora é essa nova intenção, a de não repetir os mesmos erros, de não fugir do que sente, de não ignorar o que é essencial. Existe uma energia nova tomando conta dela, uma vontade sincera de ser melhor, não só para você, mas para si mesma. Porque, ao tentar se desconectar de você, ela percebeu o quanto estava desconectada de si. E agora entende que, para se aproximar de novo, precisa antes se reencontrar. Por isso, mesmo que em silêncio, ela tem se transformado. Tem deixado de lado antigos hábitos, antigas relações, antigos pensamentos. Tem buscado se limpar internamente, se curar de feridas antigas, abandonar padrões que não servem mais. E embora ainda haja dúvidas e medos, há também uma certeza nova nascendo dentro dela, a de que você foi, e ainda é, um ponto de luz no caminho. Ela pode ainda não ter te procurado, pode parecer distante, mas o universo deixa claro, essa distância está sendo usada para algo maior, para que ela renasça, para que se fortaleça, para que, se houver um novo encontro, ele aconteça com mais clareza, mais maturidade, mais verdade. E ela deseja isso, deseja profundamente, não apenas pelo desejo de estar com você, mas porque hoje entende o valor da conexão que teve, o impacto da sua presença, a força do sentimento que tentou negar. Ela reconhece tudo isso agora, e mesmo que ainda não saiba como expressar, seu coração já começou a mudar. A transformação é real, e o universo está acompanhando cada passo. Ela sabe. Agora, mais do que nunca, essa pessoa sabe o que sente. Não há mais espaço para fuga, para dúvida, para ensaios mal resolvidos. O universo a conduziu até esse ponto,
Esse momento em que o silêncio começa a pesar mais do que qualquer palavra dita no passado. E o que antes parecia uma confusão de sentimentos, hoje se revela como um amor que jamais deixou de existir. Durante todo esse tempo, mesmo tentando negar, ela te sentiu. Em pequenos detalhes, em lembranças inesperadas, em sonhos recorrentes. Sentiu sua energia quando menos esperava, e mesmo cercada por outras pessoas, nunca conseguiu se desligar de verdade. Porque você não era apenas alguém do passado. Era o ponto onde tudo começava a fazer sentido. Ela tentou, sim, viver outra história. Tentou te substituir, tentou te provocar, tentou se convencer de que havia superado. Mas o universo não permitiu, porque essa conexão é mais profunda do que as circunstâncias. Ela não se resume ao que aconteceu, nem ao que deixou de acontecer. Ela é sobre o que ainda vibra, sobre o que permanece mesmo diante da distância, do tempo e das falhas. E agora, ela reconhece isso. Ela reconhece que errou, que se afastou, que não te tratou como deveria. Reconhece que usou palavras duras quando o que queria era ser acolhida, que se calou quando deveria ter se aproximado, que permitiu que o orgulho falasse mais alto do que o coração. Mas, mais do que reconhecer, ela quer reparar, quer se aproximar de novo, mesmo que não saiba como, mesmo que ainda tenha medo de não ser recebida, porque hoje a maior dor dela é saber que talvez você tenha seguido em frente, que talvez você tenha fechado a porta que ela mesma deixou aberta por tempo demais. E ainda assim, ela espera. Espera que haja um espaço, por menor que seja, onde um recomeço possa acontecer. O universo mostra que essa espera não é passiva. Ela está se transformando, não para te impressionar, mas porque algo dentro dela despertou. Algo que nasceu da sua presença, da sua forma de amar, do reflexo que você deixou. Ela quer se tornar alguém melhor. Quer se tornar alguém que tenha coragem de amar com verdade, com maturidade, com entrega. E isso, por si só, já é uma mudança imensa. Mesmo que vocês nunca mais se reencontrem como antes, o que ela vive agora é real, é autêntico, é fruto de tudo que sentiu por você. E mesmo que as palavras ainda não tenham sido ditas, mesmo que ela ainda esteja em silêncio, o universo revela. Ela pensa em você com carinho, com respeito, com uma saudade que não pesa, mas que pulsa. Ela deseja, com sinceridade, que você esteja bem, que esteja em paz, que tenha encontrado o que buscava, com ela ou sem ela. Mas se for com ela, se ainda existir uma chance, ela gostaria de poder mostrar quem está se tornando. Mostrar que aprendeu, mostrar que entendeu. E se esse momento chegar, seja através de um reencontro, de uma mensagem inesperada, de um gesto espontâneo, ela quer estar pronta. Pronta para ouvir, para falar, para sentir. Pronta para não repetir os mesmos erros. Pronta para viver de forma diferente. Porque ela nunca te esqueceu. E mesmo sem saber, você foi o motivo da maior transformação que ela já viveu. Às vezes, é preciso se perder para aprender a valorizar o caminho. Às vezes, a ausência é o que desperta a verdadeira presença. Se você ainda sente que essa conexão pulsa, mesmo em silêncio, confie. O universo está trabalhando em silêncio também. Curando, tocando, preparando. Nada que é verdadeiro se perde, só se transforma. Se essa história te tocou, escreve aqui nos comentários. Da ausência, nasceu a verdade. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens do universo. Que sua jornada seja sempre guiada pela consciência, pela cura e pelo amor verdadeiro.